Salve, salve, meus amigos! O fim do ano está chegando, mas aqui a gente não para. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações, porque a gente segue falando aqui sobre Vitor Pereira no Flamengo e como isso reverbera nas lideranças do elenco, tá? Para mim fica bem claro na entrevista que o Davi Luiz vai conceder à TV Globo, a gente já teve acesso a trechos dessa entrevista, que as lideranças do elenco se unem, né? E vale lembrar que há uma mudança de lideranças no elenco, as lideranças se unem em torno de um novo nome, com o objetivo de ganhar, né? E o Davi Luiz elogia bastante as variações táticas que o Vitor Pereira pode implementar no Flamengo. Essas variações de fato existem, a gente vai contar tudo para você nesse vídeo, tá? O que eu percebi trabalhando nos jogos, sobretudo de Campeonato Paulista, né, na parte final ali em que o Vitor Pereira assume o comando do Corinthians, na Comebol TV, em que eu fiz vários jogos do Corinthians sob o comando do Vitor Pereira. Então, sobre quais variações táticas especificamente o Davi Luiz está falando? Vale lembrar que o Davi Luiz é uma das novas lideranças do elenco, né, talvez a mais importante nesse momento, ao lado do Everton Ribeiro, tá? Ele assume ali uma lacuna que foi deixada pelos Diegos, e a gente já trouxe em vídeos anteriormente o que isso significa dentro do vestiário, tá? Uma figura muito importante dentro do vestiário, uma figura, por exemplo, que trouxe ao Rodinei, a gente pode avaliar aqui se isso adiantou ou não, uma consciência tática muito mais importante. Ajudou o desenvolvimento do futebol, por exemplo, do Rodinei. Tá? A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo que tem o oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo que você pode e deve baixar no primeiro link aqui na descrição deste vídeo, tá? Só no OneFootball você tem acesso a reportagens, estatísticas, tudo que você quiser sobre Vitor Pereira. É só colocar o dedo na lupinha no seu celular e coloque lá Vitor Pereira. Você vai ter acesso a tudo que você precisa saber sobre Vitor Pereira, tá? E a cereja no bolo são as transmissões do Campeonato Alemão de Futebol. Tá voltando, hein? A Bundesliga de graça no seu celular com o OneFootball. Narrações de Dudu Monsanto, comentários de Gerd Wenzel e do meu amigo Mauro César Pereira. Baixe o OneFootball de graça aqui, então, no primeiro link na descrição deste vídeo. Vamos dar uma moral também para o professor de guitarra e violão Átila Reis, é só entrar no site dele, cujo link está aqui na descrição desse vídeo também, e você vai marcar uma aula gratuita de violão ou guitarra de graça com um músico profissional, um camarada formado em música que vai te ensinar tudo sobre essa arte que é tocar guitarra. Tá começando um novo ano, é hora de você começar um novo hobby, tá bom? Retomando aqui o raciocínio. Quando um jogador do tamanho do Davi Luiz vai à imprensa e fala sobre isso, me parece claro que, repito, com uma liderança encarnada na figura de Davi Luiz, que o grupo do Flamengo vai receber muito bem o Vitor Pereira e que o grupo está disposto a aprender novas formas de jogar futebol, tá? O que vai de encontro, ou seja, contra aquela observação de que jogadores do Flamengo, teve aí matéria sobre isso, e aí você tire suas próprias conclusões, sem desmerecer o trabalho de outros companheiros, né, de que os jogadores do Flamengo haviam entrado em contato ali com atletas do Corinthians e teriam recebido as piores referências possíveis em relação ao Vitor Pereira. A gente vai chegar lá. Vamos falar aqui sobre a parte, talvez, mais importante deste vídeo, que diga respeito às variações táticas que o Vitor Pereira pode implementar no Flamengo. Bom, a que mais me chamou a atenção no Corinthians foi, além de um claríssimo jogo de posição muito eficiente, né, isso para mim ficou evidente, principalmente no primeiro jogo em que o Vitor Pereira dirigiu o Corinthians, uma derrota para o São Paulo por 1-0 no Morumbi, uma chuva danada, jogo válido pelo Campeonato Paulista, em que o São Paulo sai na frente ali logo no primeiro minuto com o gol do Caleri, e o Corinthians abafa o São Paulo. Então ali me parecia claro já haver uma consciência, é óbvio que isso demora para ser implementado, mas uma consciência dos jogadores do Corinthians de um jogo de posição muito eficiente até, tá? Então assim, primeira mudança que eu vejo assim de forma de Flamengo jogar vai ser a implementação do jogo de posição. Primeiro, isso não é ruim, tá? Muita gente tem um pé atrás em relação a isso, devido à passagem do Domenech pelo Flamengo,
tal, e existem maneiras e maneiras de fazer isso funcionar. Tá? Com o Vitor Pereira, um técnico do mais alto gabarito, me parece que isso vai ser até facilmente implementado, já que ele vai ter direito a uma pré-temporada. Falando ainda sobre variações táticas, os trabalhos dos laterais, e me parece claro que o Felipe Luiz vai ter um papel importantíssimo nesse processo. Eu me lembro de um jogo, por exemplo, Corinthians e Boca Juniors, pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América, tá? Jogo na Arena Corinthians, né, o Química Arena, como queiram, em que o Corinthians, ele teve a oportunidade de ganhar o jogo, o Roger Guedes perdeu um pênalti, mas assim, ele coloca, aí vê-se claramente, né, a adaptação do técnico em relação aos adversários. Ele coloca o Fagner como um terceiro zagueiro nesse jogo, tá? O Fagner é um lateral com poder de marcação bastante importante, pelo menos jogando aqui no nível clubístico sul-americano, tá? Não estou falando sobre seleção, não estou falando sobre o jogo do Brasil contra a Bélgica, na Copa do Mundo da Rússia, contra o Hazard, ainda o Hazard que a gente conheceu, tá? Mas ele colocou o Fagner jogando como um terceiro zagueiro aberto pelo lado direito, para conter os avanços do Villa, né? Um ótimo ponto esquerda do Boca Juniors, jogador colombiano, inclusive, bom jogador, tá? E funcionou perfeitamente. Ele anulou, o Fagner anulou o Villa naquele jogo, tá? Então você já vê, assim, por exemplo, a possibilidade, houve várias vezes, por exemplo, teve um jogo contra o Atlético Goianiense, até que o Vitor Pereira fez isso, o Corinthians ganhou, em que ele colocou o Fábio Santos como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, o Fábio Santos que é o lateral esquerdo, né? Com o Piton jogando mais avançado, o Piton que também é um lateral esquerdo com uma vocação mais ofensiva. Então ele pode, por exemplo, no Flamengo, armar uma linha de 3 zagueiros com o Felipe Luiz, tá? E jogar com o Ayrton Lucas ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele vai ter um jogador atuando mais perto ali da linha lateral e também um jogador com boa capacidade de ataque à linha de fundo, tá? Então são alterações que ele pode, porventura, fazer no Flamengo, né? Sem necessariamente jogar com 3 zagueiros, tá? Ele pode adaptar laterais a essa função, até jogador do meio de campo. Lembrando que, por exemplo, isso não é novo no futebol mundial, tem que colocar um contexto aqui do jogo que eu assisti na última quarta-feira entre Manchester United e Burnley, né? Pela Copa da Liga Inglesa, quando o Casemiro atua como zagueiro ao lado do Lindelof, né? Por que o Erik ten Hag fez isso? Ele precisava de uma saída de bola mais qualificada, embora o Casemiro tenha comido mosca ali no lance no segundo tempo, mas ele sabia que ia enfrentar um time mais retrancado, jogando em Old Trafford, né, campo do Manchester United, então ele colocou um jogador para qualificar a saída de bola, jogando com o McTominay à frente dele e o Eriksen também, o Eriksen que fez gol, ou seja, um volante que vai à grande área para fazer gols. Então a gente vai ver tudo isso no Flamengo de Vitor Pereira. Saudações, até a próxima. Tchau, tchau.